A gente tem sempre um cronograma aqui de culto. E aí quando eu pego o microfone 10 para meio-dia, eu fico pensando o que eu vou dizer a mais do que eu preparei, né? Porque 40 minutos, acho que eu nunca cheguei aqui com 40 minutos, pastor. Tá dentro, né? Graças a Deus. Agradecemos. Pode. E vou. Agradecer ao time aqui que sempre está fazendo essa gestão para a gente do culto. Hoje é a Cris quem está, mas também a Letícia faz parte e a Jaque. Isso para a gente é extremamente importante, porque faz com que a gente tenha um culto não só organizado, mas assim, um tempo sobrando. Vamos lá. Feche teus olhos. Senhor, nós te louvamos por mais uma vez estarmos diante de Ti. O Senhor neste culto já falou aos nossos corações, a adoração foi maravilhosa, a comemoração do Dia dos Pais também foi, e tudo isso é culto a Ti, Pai, assim como foi também a oferta. Te louvamos por isso, te louvamos porque nós aprendemos neste lugar, Senhor, que tudo em nós é culto a Ti. E mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, e colocamos diante de Ti a nossa vida, Senhor, para que sejamos conduzidos por Ti na Sua palavra. Fala aos nossos corações, nos direciona. Dê a nós a porção que o Senhor deseja para hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Na terça-feira eu trouxe uma breve palavra aqui, e que o Senhor tem falado bastante ao meu coração nesses últimos tempos, é na questão de entregas. O culto de terça-feira é um tanto diferente, eu tenho tentado me adaptar a ele ainda. E o que eu falei naquele culto na terça-feira, ou usando a mesma palavra de Lucas capítulo 5, aquela passagem em que os discípulos são chamados para seguirem a Jesus. E se a gente presta bastante atenção, e eu gosto disso, no texto bíblico, a gente começa a ver um crescimento na questão de entregas. Teve algo que eu até não falei no culto de terça, mas naquela passagem em que Jesus faz aquele milagre da pesca maravilhosa, onde os barcos são tomados por peixes, e ali Pedro então se entrega ao Senhor. A gente tem 3 momentos dentro dessa passagem. O primeiro momento é o barco, depois de Pedro ter tentado pescar a noite inteira, o barco está em terra firme. E aí depois vem um outro momento, Jesus fala assim: Pedro, empresta o seu barco. E Pedro empresta o barco, então o barco agora está em águas rasas. Jesus sobe ali e começa a pregar a palavra. E um outro momento, o terceiro momento, é quando Jesus fala para Pedro: vá para águas mais profundas. Então 3 momentos. Momentos em que o barco está em terra seca, o momento em que está em águas rasas, mas tem um momento, e é o momento em que de fato acontece o milagre, é quando Pedro obedece, se submete a uma ordem do Senhor, independente do seu histórico, ou seja, independente do que passou a noite inteira tentando pescar, ele se submete à obediência ao Senhor, e aí vem a pesca maravilhosa. E o maravilhoso disso é que, nessa passagem aqui, mostra exatamente 3 níveis de relacionamentos com Deus. 3 níveis de profundidade em Deus. Mas assusta, inclusive, quando a gente continua estudando a palavra e vê que isso aqui se torna, na verdade, um padrão desde o Antigo Testamento. A gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, o tabernáculo sendo criado por Deus, e o projeto ali é o projeto de Deus, e Moisés é quem cria aquilo ali, mas ele cria a partir do projeto.
E aí ele cria então com os 3 ambientes no qual Deus fala para ele. E aí então tem o pátio, depois tem o lugar santo e tem o lugar santíssimo. E aí me assusta as várias passagens que mostram que isso aqui é um padrão. Porque o pátio, considerando hoje, considerando o Cristo que veio, e o que Ele fez por nós, a cruz de Cristo, o pátio então se torna o nosso corpo, onde nós sacrificamos os nossos desejos, como está também em Romanos capítulo 12, verso 1. A alma é o lugar santo, lugar onde nós renovamos a nossa mente e o nosso coração, mas é no lugar santíssimo, ou seja, o nosso espírito, onde o homem se enche do Espírito e tem um relacionamento com o Senhor mais profundo. E aí tem outras tantas passagens, por exemplo, quando o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, em versículo 13, diz assim: agora pois permaneçam a fé, a esperança e o amor. Há um nível gradativo. E ele coloca aqui que o maior destes é o amor. Há também João 14:6, Jesus diz assim, respondendo Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Processo gradativo. Há também a parábola da semeadura, que nós usamos bastante aqui para falar de ofertas. Nós podemos considerar que o pátio é o lugar onde nós damos frutos 30 por 1. O lugar santo é o lugar onde nós damos frutos 60 por 1. E o lugar santíssimo, onde nós damos muitos frutos, 100 por 1. Então, considerando esse padrão bíblico de que existem pelo menos 3 níveis de relacionamento com Deus, de se aprofundar no relacionamento com Deus, é interessante que a gente olha para o Antigo Testamento e vê Deus o tempo todo tentando um relacionamento com o povo de Israel. Ele fala: eu quero vocês perto de mim, eu quero me relacionar com vocês. Mas por outro lado, a gente vê também um povo que se afasta disso. E fala: Moisés, vai você, fala com o Senhor. E aquilo que o Senhor falar com você, você fala com a gente. Ele se esquiva de relacionamentos mais profundos. Isso é interessante porque isso é uma fotografia do que nós vemos hoje de pessoas que querem sim as bênçãos do Senhor, que querem sim os milagres do Senhor, que querem viver de milagre em milagre, que querem viver indo para os cultos, por vezes sentindo algumas sensações maravilhosas, mas quando chama para um relacionamento profundo, quando chama para algo mais profundo, essas pessoas se esquivam. E a religiosidade para elas é tudo quanto elas podem ter. Interessante, enquanto falávamos do Dia dos Pais aqui, o Senhor falava ao meu coração o quanto essa questão de paternidade é séria, e nós sabemos que é, nós do Insight sempre tentamos trabalhar isso, mas reconhecer a paternidade de Deus é maravilhoso, mas não é o suficiente. Não existe só a paternidade de Deus, existe a filiação. Enxergar a Deus como Pai, isso é muito bom. Mas enquanto nós não nos enxergamos como filhos, não temos a nossa filiação resolvida, saber que Ele é nosso Pai talvez não resolva tudo. Então, nesses passos onde o Senhor nos chama para relacionamentos mais profundos, nós começamos a reconhecer não só a paternidade de Deus, mas nós começamos a, relacionando com Ele, enxergando também quem nós somos. E aí está resolvido a paternidade de Deus, mas também a filiação. Eu ando segundo aquilo que eu sou, e ainda não segundo o que Deus é.
Porque tem muita gente que respeita aquilo que Deus é. Tem muita gente que considera Deus tão grandioso, e de fato Ele é, que prefere se manter longe, porque se acha pecador demais para estar próximo de Jesus. Foi o que Pedro fez. Quando o milagre aconteceu, Pedro então se prostra diante do Senhor e reconhece no Senhor Jesus não só alguém que faz milagres, mas alguém que é detentor de todo o poder. Então, enquanto o povo de Israel tentava fugir desse relacionamento com Deus, e Deus tentava se aproximar do povo de Israel, e isso acontece também nos dias de hoje, o Senhor sonha em nos levar para um ponto, não para um ponto apenas nele. Ele deseja nos amadurecer. Não é sobre apenas milagres. Isso faz parte do pacote. É maravilhoso ter milagres da parte do Senhor. Mas quando eu ouço o Senhor falar que naquele dia, muitos dos que dizem Senhor, Senhor, e Ele olhar para esses e falar assim, eu não vos conheço. E por que não vos conheço? Porque faltou relacionamento profundo. Faltou andar com o Senhor de fato. Ver, não só ter as revelações dEle, mas se abrir para Ele. E é isso que eu falo sobre, quando eu falo sobre entrega. Quando eu falo se prostrar diante do Senhor. E a nossa vida cristã, considerando esse padrão aqui, não é outra coisa senão níveis de relacionamento com Deus. Ok, chegarmos a conhecer o Senhor a partir daquilo que Ele faz conosco na salvação. Se falarmos até mesmo sobre salvação, a salvação é tão completa, é tão grandiosa, que falar ou restringir a salvação a um momento de levantar a mão e aceitar Jesus é pouco demais para aquilo que de fato significa a salvação. A palavra salvação é a palavra sozo, que é extremamente completa. É algo que completa não só no corpo, mas também na alma e no espírito. É algo grandioso. Tá aí mais três fases ou níveis de aproximação a Deus, de relacionamento com o Senhor. Já no Novo Testamento nós podemos marcar também ou perceber níveis de relacionamento com o Senhor que também nós vimos a partir de Jesus. Nós vimos Jesus pregar, igual foi aqui, com a entrega dos discípulos, mas havia, ou há, na palavra do Senhor, várias passagens onde ele fala sobre multidões. Multidões o seguiam, multidões o ouviam. Porém, esse lugar de multidão, e tem muitos dentro da igreja que estão ainda nesse lugar, mas é um lugar daqueles que acompanham à distância, não se aproxima. O Senhor fazia os seus milagres e muitas pessoas viam, se gloriavam por aquilo, mas não o seguiam. Desejavam os milagres, mas não buscavam relacionamentos. Então esse nível 1, o nível da multidão, é também o lugar que anda à distância e tem encontros com Ele conforme as suas necessidades. Ele pede milagres, mas não muda a vida. Ele aplaude e se emociona, mas também condena e maldiz. Ele não tem compromisso. Ele se encontra com Jesus a cada domingo, mas não tem relacionamento. Mas a verdade é que o Senhor não busca seguidores. Diferente do padrão do mundo, e de muitos nos quais estão preocupados com seguidores, o Senhor não busca seguidores. Ele nos chama para um outro nível de relacionamento com Ele, que não é mais de multidão. Essa não é a nossa realidade. Nós somos chamados a ser discípulos de Jesus. Onde o Senhor está, eu estarei. Aquilo que o Senhor falar, eu obedecerei. E nesse nível de discípulos, é interessante saber que
tínhamos os 70 discípulos, mas também tínhamos os 12. Os 70 não sabemos nem o nome ou os nomes, mas existem aqueles que se aproximam mais, que buscam esse relacionamento. Não segue Jesus apenas por aquilo que Ele pode dar ou fazer, mas busca maiores níveis de intimidade. Então, os discípulos que representam não só os 12, mas dentro dos 12 ainda tinham mais 3, que buscaram ainda mais intimidade, relacionamento. E a esses, estavam em lugares com o Senhor, onde os outros não estavam. Eram chamados pelo Senhor a estar com Ele em lugares onde os outros não estavam. A vida cristã é exatamente essa. Nós temos sim um momento em que o Senhor nos chama, e isso é maravilhoso, salvação é maravilhosa. Mas se nós pensarmos que salvação é apenas este momento em que o Senhor nos chama, e que a partir daí nós não precisamos mais de relacionamentos profundos, nós podemos estar neste lugar de discípulos, porém distantes dele. Não se relacionar, não saber o que ele deseja, não sentir o que ele sente. Não ter revelações profundas. Esses 3 discípulos estiveram em lugares onde os outros não estiveram. Quando, no Monte da Transfiguração, o Senhor trouxe revelações profundas desde o Antigo Testamento, colocando ali Moisés e colocando ali Elias. Apenas Pedro, Tiago e João estavam. Isso é profundidade em Deus, isso é amizade com Deus. Eu vou mostrar a vocês coisas nas quais a outros eu não revelo, porque o coração de vocês se mistura ao meu coração. Entre os 12 nós temos também um homem chamado Judas. E o problema aqui é que tanto os 3 quanto Judas estavam entre os 12. Mas ele andava à margem desse relacionamento com o Senhor. E aqui uma observação e um cuidado nosso. Se a nossa vida cristã, nossa vida com o Senhor é de pouco relacionamento ou quase nenhum relacionamento, é bem provável que em algum momento você saia de vez da presença dele. Se a presença dele não te importa como deve importar, é bem provável que em algum momento nós saiamos da presença dele. Assim como Judas se levanta daquela mesa, imagina nós à mesa com o Senhor Jesus, mas o nosso coração não está mais ali. O nosso coração não se relaciona com o coração do Senhor. Nós não estamos com Ele pelo relacionamento. Nós estamos com Ele pelas coisas. Judas desejava, na verdade, o dinheiro no qual era arrecadado. Quando alguém chega diante do Senhor e quebra ali um vidro de perfume e unge os pés do Senhor, ele se assusta. As palavras de Judas é: por que isso? Ou para que isso? Ele não compreende que o que aquela mulher está fazendo, somente pessoas que andam com relacionamento com Ele conseguem compreender. Então a ele, Judas, importava mais o perfume ou o valor do perfume do que o estar aos pés do Senhor, o se submeter ao Senhor. Então existe esse lugar onde os 12 estão, mas ainda que seja um lugar onde os 12 estão, se você não se prende ou não prende o seu coração no relacionamento com o Senhor, é bem provável que em um momento você leve o seu coração para um outro lugar muito mais distante do Senhor. Às vezes o Senhor me dá algumas palavras que eu não gostaria de falar. Hoje é o Dia dos Pais. Mas aí eu comecei a lembrar que, como Dia dos Pais, nós pensamos bastante em nós como pais.
mas o que nós podemos dar a este Pai, que em todo o tempo, seja no Antigo ou no Novo Testamento, buscou esse relacionamento conosco. Essa palavra não é dura, é só uma palavra dada a nós, como a atenção que o Senhor está nos chamando para um relacionamento mais profundo com Ele. E aí nós poderíamos parar por aí, nesse segundo nível de relacionamento com o Senhor. Mas aí tem João 17, João capítulo 17, onde Jesus começa a orar, sabendo que era o seu momento de partir, de ir para a cruz. Ele então começa a orar pelos seus discípulos. E nessa oração, ele diz assim: Pai, que eles sejam um só comigo. Não é só mais sobre eles e eu, mas é sobre uma unidade. Que eles sejam um só comigo, como eu sou um só contigo. Mas nessa mesma oração, o Senhor ora por nós. Ele diz assim: Pai, eu oro também por aqueles que hão de crer em Ti. Então esse chamado para o relacionamento é um chamado não só para os discípulos, mas é para nós. E nessa palavra eu tenho compreendido que maiores renúncias antecedem também maiores vitórias. Eu olho para o Antigo Testamento e vejo Davi, por exemplo, e nós falamos sempre sobre Davi aqui, segundo o coração de Deus, homem segundo o coração de Deus. E aí, nós olhamos para Davi, muitos hoje pregam dessa forma e falam dessa forma, e a gente olha para Davi e busca então entender em Davi o porquê ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Só que a gente olha de uma forma errada, porque a gente busca as características que Davi tinha para ser um homem segundo o coração de Deus. E a gente considera que Davi é grandioso e nós somos pequenos demais. Nós não podemos nos comparar a Davi. Mas o que faz Davi segundo o homem segundo o coração de Deus? Porque quem criou Davi foi Deus. A matéria-prima na qual Davi foi criado é a mesma que a nossa. O que faz desse homem então um homem segundo o coração de Deus? O que faz esse homem, em meio a quedas, ainda assim ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Obviamente não pelas suas quedas. O que faz ele estar diante do povo de Israel como um rei, e ainda assim ter um coração segundo o coração de Deus, não se perder naquilo, não se perder no poder. Quando eu vejo isso na palavra, eu não consigo entender que é sobre características de Davi, mas é sobre o que estava sobre Davi. A gente pega o Salmo 51 e vê as orações de Davi após a sua queda. Ele começa a orar ao Senhor: Senhor, faça isso comigo, não segundo o meu coração, mas segundo as tuas misericórdias. É um homem que tinha os mesmos erros que nós, porém era um homem rápido em se submeter ao Senhor, em se quebrantar diante do Senhor. O relacionamento com Deus nos faz com que, independente de quedas ou de alturas, nós tenhamos ainda o nosso coração segundo o coração de Deus. E aí não são as quedas quem nos define, como também não são os tronos.
a dependência, seja na queda, ou seja nos tronos, é sempre a mesma. É isso que faz Davi um homem segundo o coração de Deus. Nós somos criados pelo mesmo Deus. E o que nós temos, que Davi não tinha, é que o Espírito vinha sobre a vida de Davi. Mas quando nós falamos sobre nós, a partir da cruz de Cristo, é sobre o Espírito que habita em nós. Por isso que esse olhar de filhos que nós temos, que nós precisamos ter, precisa estar em nós o tempo todo. Senão nós nos perdemos na fé. Senão nós sucumbimos a situações complexas. Mas é sobre um coração fundamentado nele, que me faz ter a convicção que na queda, ainda assim eu posso me aproximar dele. Não há um braço estendido separando ele de mim. A cruz de Cristo fez com que este braço agora fosse para nos abraçar e nos trazer para o peito. Quanto mais temos relacionamentos com o Senhor, quanto mais nos aprofundamos nisso, nesses estágios na vida cristã, mais, independente das circunstâncias, nós estamos fundamentados nele. E nada nos tira deste lugar. Então a submissão é uma palavra que tem ganhado o meu coração nesses últimos tempos. Sim, como você, eu tenho promessas de Deus que ainda não foram cumpridas. Mas o que te faz, de fato, ainda continuar, ou persistir, ou insistir em estar na presença dEle? Não pode ser aquilo que Ele te prometeu, mas deve ser esse relacionamento com Ele. Olhe para o apóstolo Paulo e veja em apóstolo Paulo esse homem que entendeu isso, que se aprofundou tanto em Deus, que não mais as circunstâncias diziam para ele, ou ditavam para ele, como ele deveria seguir. Mas não, a gente vê passagens e passagens de situações das mais difíceis possíveis. E o que não está em negociação para ele, para o apóstolo Paulo, é o relacionamento com Deus. E é isso que nós precisamos buscar. Eu não sei em qual nível você está, mas eu sei para que nível Ele está te chamando. Ele está me chamando. Então eu posso olhar assim para Davi e ver em Davi características nas quais eu posso ter ou buscar também. Mas não pense você que essas características são características que você não tenha. O Senhor te criou para relacionamento com Ele. Qualquer coisa fora disso não vai te levar para este lugar de plenitude nele. Eu vejo em Paulo uma plenitude, não circunstancial, mas uma plenitude. Ele sabe quem é, sua identidade está bem fincada em Cristo. Ele se coloca como filho. Ele sabe quem cuida dele. E aí, com isso, nada mais nos abala. Nada mais nos corrompe. E aí eu finalizo. Ontem eu li a Gálatas capítulo 5, onde o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito e fala também das obras da carne. Do versículo 19 ao verso 22, o apóstolo Paulo começa a listar as obras da carne. E aí ele lista ali 15 obras da carne. A gente sabe que as obras da carne geram frutos. E depois que ele lista, ele precisa de 3 versículos para citar 15 obras da carne.
depois ele fala sobre o fruto do Espírito. Ele fala fruto como uma coisa só, como uma unidade. E aí ele diz assim, mas o fruto do Espírito, verso 22 do capítulo 5 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E aqui a gente, quando começa a ler, principalmente as obras da carne, a gente começa a esquecer qual é a carta que nós estamos lendo. Porque essas palavras do apóstolo Paulo, que é falada aos Gálatas, é a igreja da Galácia. Está falando aqui a cristãos. Houve ali uma ruptura daquilo que Paulo ensinou a esses cristãos. E agora eles continuam firmes na igreja, mas com o coração totalmente tomado pelas obras da carne. É por isso que Paulo chega e traz o entendimento a eles de que, se vocês continuarem tendo estas obras em vocês, obviamente o sentido aqui, o significado real de pecado é errar o alvo, o que a teologia diz. E é interessante porque ele falando para pessoas que são da igreja da Galácia, são cristãos. Mas ele fala que ele lista esses 15 pecados. Ou seja, aquela igreja estava caindo exatamente nesses pecados. Mas logo depois ele traz o que é o fruto do Espírito. Por que fruto do Espírito? Porque somente o Espírito consegue inserir, consegue colocar isso em nós. Aí eu entendo o apóstolo Paulo quando ele diz assim, não entristeceis o Espírito Santo. Se permitirmos as nossas obras sendo geradas pela carne, nós teremos o fim que o pecado na carne nos tem. Ao mesmo tempo em que nós tivermos o nosso relacionamento com o Espírito, será gerado em nós esse fruto do Espírito. E aí o verso 24 diz, e os que são de Cristo, crucificam a carne, com as suas paixões e concupiscências. Ele finaliza dizendo, se vivemos no Espírito, ou seja, se o Espírito habita em nós, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E essa palavra andar é alinhamento, é na mesma linha que o Espírito. O que é isso senão relacionamento? O que eu percebo aqui é que quanto mais nós negligenciamos esse relacionamento com o Senhor, ou negligenciamos esses níveis com o Senhor, mais perto nós estamos de quedas. E quedas essas que por vezes não tem mais volta. Quantos você conhece que já estiveram num lugar como esse, ouvindo a palavra da verdade, se relacionando com o Senhor, sendo um discípulo do Senhor, e hoje não tem nem forças para se voltarem ao Senhor? Algo que nós precisamos guardar em nós, que é esse chamado do Senhor a esse relacionamento mais profundo. Não é sobre este culto aqui, pelo menos não apenas, mas é sobre esse lugar de intimidade sua com Ele. Se coloque de pé. Ouça e cante esse louvor, feche os teus olhos. Você sabe em que nível você está com o Senhor. Eu sei em que nível eu estou com o Senhor, mas eu sei que dá para ir além.
A palavra nos ensina que é o Espírito que nos conduz a lugares no Senhor que são indescritíveis. Todos nós aqui, sem nenhuma exceção, estamos sendo chamados pelo Senhor hoje a entrarmos neste lugar. Não sei o quanto você conhece dele, mas eu sei que o quanto ele tem para revelar dele a você é grandioso demais. Adore ao Senhor com esse louvor e ao mesmo tempo vai pensando aí, vai trazendo verdades sobre você nesses últimos tempos. Quais os níveis você tem andado com o Senhor, ou o que você tem entregue ao Senhor, ou o que falta entregar ao Senhor. Não estou falando de coisas, estou falando da sua vida com Deus, estou falando de intimidade com Deus. Se submeta a isso, se submeta ao Senhor. Entenda o que Ele quer hoje colocar aí no seu coração. No Dia dos Pais hoje, o maior presente que Ele quer é um filho com liberdade de chegar a Ele. É um filho com intimidade com Ele. Adore ao Senhor, fale ao Senhor. Tudo que eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Romanos capítulo 5, verso 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é a verdade do Senhor sobre a sua vida. Não sei em quais mentiras você tem acreditado, mas a verdade é uma só: você é filho de Deus. Mas não só filho, Deus quer filhos íntimos. Deus quer relacionamentos duráveis. Ele te criou para um relacionamento interno, eterno. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, eu me rendo.
onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, A continuação de Romanos diz assim, verso 11, verso 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústias até agora. Verso 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que não se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Relacionamentos nos levam a esse lugar de plena esperança em Deus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, nós te agradecemos por tua palavra. Nós te agradecemos pelo teu Espírito que causa, Senhor, o efeito da tua palavra nos nossos corações. Nós te louvamos porque nós temos Ele em nós. E esta palavra é sobre nós, é em nós, mas é também através de nós, que nos levantemos como filhos íntimos, tendo revelações profundas acerca de quem Tu és, e que a nossa identidade seja cada vez mais, Senhor, fundamentada em Ti, em nome do Senhor Jesus. Feliz Dia dos Pais, Senhor. Feliz Dia dos Pais. Senhor, que é o nosso Pai. Deus que não é homem pra Senhor, que é o nosso Pai, o nosso protetor, o nosso cuidador. Nós adoramos o Seu santo nome como Pai que Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. O culto está encerrado. Quem quiser já pode ir, já pode sair. Nossos pastores